Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Respirando a Nova Era. Agradecemos aqui a participação de todos, sempre com assuntos assim que vão contribuir para a nossa vida, com pessoas que vão fazer a diferença na nossa vida. Hoje eu estou aqui com a doutora Ana Catarina, mas eu chamo de Aninha, porque como eu digo, eu estou íntima dela, já sei tudo da vida dela. Então, para mim, a Aninha vai ser... Aninha é médica, minha conterrânea de Recife, com muito orgulho. É oftalmologista e uma eterna viajante. A Aninha conhece o mundo todo. Para vocês terem ideia, a Aninha já foi até para a faixa de Gaza fazer cirurgia. Para vocês terem ideia da aventura que é a vida dessa mulher. Enfim, dona de um sorriso ímpar, de uma alegria contagiante, de uma alma leve, de uma simplicidade que contagia todo mundo que está à sua volta. Aninha, muito obrigada por você ter aceito o convite de conversar aqui com a gente. Vai ser muito gratificante. Eu sei que vai agregar muito. A gente vai falar sobre um tema muito atual, que é o Covid, que você viveu isso na pele. Assim, foi... E, pasmem, nem na Covid eu vi a Aninha séria. Graças a Deus. Mas a gente vai saber que muitas vezes a gente não sabe o que passa dentro do coração da pessoa, né? Aninha, se apresente. De onde vem essa alegria? De onde vem essa leveza da tua alma? De onde vem isso tudo, Aninha? Fala pra gente. Oi, é um prazer tão grande estar aqui. Na verdade, é bem isso mesmo. Eu tenho um monte de seguidores, assim, de amigos que a gente fez virtuais, né, ao longo desse tempo no Instagram, que eu nunca vi, mas que eu já sei o tipo de comentário, o tipo de pergunta, o que gosta, o que não gosta. E você começa a se sentir íntimo, né? E assim, às vezes a pessoa está participando da vida, né? E é muito bom, eu acho que é bem gratificante isso, quando você me convidou para falar aqui, eu não hesitei, eu acho que é uma oportunidade tão boa, tão legal da gente trocar conhecimento, né? Trocar ideias, trocar experiência, falar de coisas boas também, porque a gente tem coisa boa para falar, né? E eu acho que assim, eu sempre pensei na minha vida toda, muito antes de pensar em fazer blog ou Instagram e tudo, minha vida toda eu acho que foi muito palpada no fato de que eu queria viver o hoje, sabe? Então, eu assisti aquele filme, um filme antigo, eu vou revelar a minha idade agora, que é aquele Carpe Diem, né? Que é a Sociedade dos Poetas Mortos. E eu, assim, eu acho que incorporei muito aquilo, de dizer assim, bom, eu vou aproveitar o dia hoje. Tentar pegar de tudo que acontece, e claro, como na vida de qualquer pessoa, isso às vezes é importante, porque você vê assim, às vezes a pessoa acha que a pessoa só tem coisa boa, só tem alegria, só tá rindo, só tem, né? Mas não, a gente, todo mundo, né, sofre, chora, né, se aperreia. E o mais importante, eu acho que sempre é a gente tentar, de tudo que acontece, olhar um pouquinho do lado positivo, ver que tipo de lição a gente tem que entender, né, tem que tirar de tudo isso. E é isso, é bem isso, assim, da gente tentar ver as coisas por um outro prisma. Então, o seu segredo é esse. O segredo dessa leveza na alma é carpe diem. Aproveita o dia. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. As escolhas criam e sempre tirando lição das adversidades, não é isso? Exatamente. Agora, exatamente. Falando em adversidade, eu te pergunto, como foi ficar cara a cara com o Covid? Ai, Mônica, olha, eu tive duas. Eu vim hoje refletindo, né, sobre o que foi esse momento, que essa época louca que nós todos estamos vivendo. E a questão da pandemia é uma questão sem precedentes. Não existe nada, ninguém no mundo que tenha vivenciado o que nós estamos vivenciando hoje, né? Pode ser que, Deus queira que nunca mais nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos passem por uma situação dessa. Mas, por algum motivo, nós fomos escolhidos para estar aqui hoje, vivendo essa pandemia, né? Então, essa realidade foi uma realidade muito dura. Claro que ela atingiu pessoas de formas diferentes, né? Isso a gente precisa considerar, porque muitas vezes a pessoa dizia assim, a gente está no mesmo barco. Não está no mesmo barco, realmente não está. A gente está diante de um problema e que ele vai afetar diferentemente as pessoas, mas que
com certeza ele precisa trazer alguma lição, algum aprendizado para todo mundo que está passando por isso. E é no mundo todo. Então, quando você vê que Estados Unidos, Europa, grandes potências do mundo inteiro estão passando pelo mesmo problema, a gente está sem poder se encontrar, a gente está sem poder viver, né? Nossa vida teve uma série de limitações, assim, loucas que nunca na história, no pior dos nossos sonhos, eu costumo dizer isso, a gente nunca conseguiu, no pior dos nossos pesadelos, imaginar viver uma situação dessa. E eu tive, assim, 2 oportunidades em que eu realmente balancei, sabe? Que eu disse, meu Deus, e aí? A primeira foi logo no comecinho da pandemia, essa foi bem, assim, assustadora, porque logo no começo, tipo, abril, que as coisas estavam realmente, assim, loucas aqui, e a gente não tinha noção do que estava por vir, né? Então, eu fui convocada para participar como linha de frente, eu sou médica, oftalmologista, e aí eu recebi um chamado, né, um e-mail da Prefeitura do Recife, que é onde eu tenho o meu vínculo do Banco de Olhos, e eu recebi esse convite, claro, eu e todos os outros oftalmologistas da Prefeitura, de que a gente iria se apresentar. A gente recebeu o convite na sexta, a gente tinha umas 20 horas de aula online para fazer no final de semana, era final de semana, eu me lembro bem, era o Dia das Mães, e na segunda-feira a gente tinha que se apresentar para fazer o treinamento prático de intubação. Foi quando caiu a ficha de dizer assim, meu Deus, eu não sei entubar mais. Eu treinei entubar, até sabia entubar, sei lá, 20 anos atrás. Você imagina você ter que fazer uma coisa que há 20 anos você não faz, com um grande detalhe. No dia do treinamento, o médico do SAMU que estava treinando a gente, ele falou assim, só tem um detalhe, que como as pessoas com Covid, elas não podem emitir aerosóis, então a gente precisa fazer um relaxamento muscular. Então dá uma droga para ela não respirar, para poder entubar. E aí, se você errar, errou, porque ela não vai reagir e não vai dar tempo. Então era aquela coisa de você cair a real para você ver assim. Então significa, eu não posso errar, e eu não tenho capacidade, competência para isso. Então, essa sensação de que, meu Deus, a gente pode estar diante de uma vida e a morte e eu nunca vou conseguir me perdoar se eu deixar uma pessoa morrer por uma inabilidade minha, né? Então, eu imaginei que eu podia ser muito mais... eu podia causar muito mais malefício do que benefício. Isso foi uma insegurança, uma coisa que eu digo, eu não estou preparada para isso. Na verdade, ninguém estava e a gente precisava enfrentar a realidade. Foi bem difícil. E a outra situação foi quando agora, né, um mês atrás, quando a gente pegou o Covid. Então, a gente passa um tempo assim, tipo, sabe, aquela coisa de que você não acha que vai acontecer com você, né? E isso uma grande lição, é de você pensar... Os meninos pegaram também, Aninha? Não. Não. E aí você vê, assim, a loucura, essa doença, né? Esse vírus é tão louco, é tão incompreensível que, por exemplo, como é que você explica? A primeira semana, nós ficamos dentro de casa, os 4, né? Eu, Marcelo, meu marido e os 2 filhos. E, claro, obviamente que como o Marcelo estava um pouquinho mais comprometido, ele estava tossindo muito, então ele ficou no quarto separado, ele comia no quarto separado, ele tinha um copo dele. E Nando, veja o que é. Isso eu nem falei no Instagram, hein? Olha só. Porque eu disse, meu Deus, acho que vou me crucificar, mas eu não sabia. Nando, com a mentalidade de um menino de 15 anos, ele pensou, né? Ele disse que foi uma ideia genial dele, veja. Que ele ia... Marcelo teve que ir para fazer uma tomografia e ele usou uma máscara, né? Óbvio, foi para o hospital de máscara. Sim. Mas Nandinho pegou a máscara contaminada de Marcelo, ou seja, a máscara estava voando de vírus, e colocou, esfregou no rosto. Pegou o travesseiro e esfregou no rosto. Tomou do copo de Marcelo. E ele só contou isso depois. Eu falei, você é louco? E ele disse, mãe, é que eu pensei assim, eu vou ter que ficar 15 dias dentro de casa. Aí depois eu pego de novo. Aí contamina outras pessoas. É melhor eu pegar logo e tá logo todo mundo junto.
E você acredita que ele não pegou? A gente fez o IgM dele, a gente fez o IgG dele, ele e Mari não pegaram. Assim, então é uma doença que você não tem como explicar, né? Ela é extremamente contagiosa, mas algumas pessoas, por algum motivo, não pegam hoje, podem pegar amanhã, né? Então é uma doença que você é bem traiçoeira, né? Bem traiçoeira, a gente não consegue imaginar ou prever quem é que vai se dar bem, passar tranquilo. Eu, graças a Deus, passei muito rápido, assim, eu só tive uma semana de sintomas que foi só não sentir gosto e cheiro. Mas Marcelo piorou. Então, essa foi a realidade. O segundo grande ponto do meu enfrentamento com a Covid foi de você olhar para uma pessoa e, apesar de você estar fazendo tudo que pode dentro de casa, a gente alugou um compressor de oxigênio, um condensador de oxigênio para ele ficar respirando porque a saturação estava muito baixa. Uma amiga trouxe um oxímetro, então tudo aconteceu e eu como médica, ele como médico, a gente não, acho que dá para ficar se virando aqui. E um dia quando a gente acordou e ele estava muito mal, ele olhou para mim e disse: eu quero ser internado. Então, assim, naquela hora a ficha cai de dizer, meu Deus do céu, e agora como vai ser os próximos passos? E vem aquele filminho na cabeça de todas as pessoas que essa doença já levou, né? Aquela então, realidade, assim, existe o risco, né? Existe o risco tá muito perto da gente, sabe? Então dá uma saculejada e você entende que a gente é muito frágil, né? Então esse é um outro ponto que a gente precisa considerar sempre, todos os dias, agradecer por estar vivo, agradecer por estar bem, ou às vezes até nem estar bem, mas agradecer porque poderia estar pior, né? Então, essa é uma segunda grande lição da Covid, um grande medo. Ele passou quanto tempo internado? Uma semana. Nós ficamos exatamente. Eu fiquei com ele, porque na verdade só poderia ficar lá o hospital todo de Covid. Eu fiquei com ele, porque eu também estava com Covid, a gente pegou exatamente na mesma época, então isso foi, de uma certa forma, muito bom e aliviador para mim, que eu sei que muitas pessoas nem têm essa oportunidade. Mas uma outra coisa importante para considerar, sabe, Mônica, é assim, aquela história de olha, isso foi há um mês atrás. O hospital estava lotado. Nós passamos um dia inteiro para conseguir uma vaga, né, para um internamento. E você considere que é um hospital privado, assim, a gente tem convênio, nós dois somos médicos, então a gente conhece muito de gente, uma facilidade, né? Então tem uma facilidade e não foi fácil. Então isso é uma coisa que também tem que servir de a gente pensar assim, mas não está acontecendo comigo, não vai acontecer. Não é assim. Pode acontecer com qualquer um e a gente realmente não pode vacilar, sabe? Eu acho que a gente não pode dar chance ao azar. É verdade. Uma coisa que eu percebi que ele sempre, durante o período de internação, ele era o teu cameraman, né? Ela fazia as lives dentro do quarto do hospital. Ela caminhava no quarto com um negocinho de oxigênio, fazendo que era mala. Mas aí eu te pergunto, isso tudo, eu tenho certeza que fez a diferença na recuperação dele. O teu objetivo era de tornar as coisas mais leves, tô certa? E qual foi a tua percepção diante do envolvimento dele com essa tua leveza e a recuperação dele? Porque era também de um outro lado. Você podia estar ali deitada, chorando, com medo, tensa, ele deitado, mas você optou pela alegria. Então eu sempre costumo dizer que o tema da live da gente, a primeira que vem na minha mente foi na alegria e na doença. Então assim, você optou pela alegria, você optou em oferecer para ele um clima mais leve, nem que seja ser cameraman, mas isso fez ele relaxar mais. Você concorda com isso? Olha, totalmente, Mônica. Muitas vezes, assim, e olha que eu preciso dar essa explicação, porque a maioria das pessoas não vê Marcelo. Ele odeia exposição, ele odeia Instagram, tudo que tem a ver com né, aparecer, ele não gosta. Então ele é muito reservado. E é muito engraçado, porque eu digo, mas eu gosto. E aí ele tem que, sabe, a gente tem que se encontrar um equilíbrio para o respeito, entendeu? E ele, então eu falei, olha, também tem uma coisa, eu não tenho outra pessoa para pedir, vai ter que ser você mesmo para me filmar. E tem um detalhe, eu até brincava, eu disse, se não filmar, eu tiro o oxigênio. Aí foi jogo baixo.
Muito. E assim, olha, você veja o seguinte, eu não tenho dúvida que a gente recebe ao longo da vida da gente vários sinais, várias mensagens, e que a gente no dia a dia tão conturbado, a gente não dá conta. A gente não percebe o que está acontecendo, os sinais e os caminhos que a vida vai mostrando. Aí você veja o nível da coincidência. Antes de ir, Marcelo, que ainda estava muito malzinho, mas ele, já imaginando que ele ia ficar muito tempo no hospital, ele virou para Mari e disse, Mari adora ler, né? Então é a leitora mor da casa. E disse, Mari, me pega 2 livros para mim, para eu ler. Um livro foi de mochileiro, né? Um mochileiro lá na África, bem interessante. Mas o segundo livro que eu não sei de onde ela tirou essa ideia, foi o Poliana. Então, ela é um livro que eu tinha lido na minha infância, que eu nem lembrava mais, e Marcelo, que eu nunca imaginei que ele pudesse sentar para ler Poliana, né? E aí foi muito interessante, porque sabe quando você começa juntos, a gente tava, porque não é fácil, gente, imagina você com seu companheiro ou sua companheira, durante 7 dias, dentro de um quarto, um cubículo assim, pequenininho, dia e noite, dia e noite, dia e noite, né? E sem mais ninguém, só entrava auxiliar de enfermagem para tirar a temperatura e tal. Mas, assim, é um desafio muito grande, né, para um casal. E essa coisa de vir um livro para mostrar que de tudo você tem que tirar uma parte boa, de tudo você tem que olhar com outros olhos. Então, isso ajuda muito na hora em que a gente está diante, enfrentando qualquer realidade, por mais dura que seja, sabe? Então, a presença física de uma pessoa que a gente gosta ajuda, mas eu acho que enfrentar com bom humor, enfrentar com leveza faz muita diferença. E você, Aninha? Ana Catarina, qual foi o teu maior desafio pessoal durante o isolamento? Coisa que você não passou para ele, que eu tenho certeza que você passou segurança, você passou autoastral, você passou tudo para ele. Mas no teu íntimo, qual foi o teu maior desafio dentro de um isolamento? Olha, foi bem na hora que ele virou para mim, aqui em casa ainda, e disse, eu quero me internar, porque eu já tinha ouvido vários amigos ou várias pessoas conhecidas que disseram, eu quero ser entubado. Para ver, a gente hoje sabe, né, como é difícil essa decisão de uma intubação, por exemplo, que não foi o caso de Marcelo, mas assim, na hora que a pessoa toma uma decisão dessa, ela sabe que o negócio não tá bom, né? E ele como médico... Principalmente que ele é médico, né? Exatamente. Ele como médico me dizer isso, tipo, eu não acho que eu vou resistir a ficar aqui do jeito que tá. Alguma coisa muito rápida precisa ser feita. E aí, nessa hora, eu corri no banheiro, né? E aí eu desabei no choro, mas assim, chorei loucamente. E fazer minha malinha, sabendo que eu ia ficar com ele, sei lá quanto tempo, né? Dentro de um hospital, e olhar para os meus filhos e dizer, segura aí as pontas, a gente vai voltar. Então, sair com a mala, sabendo, vamos, e ver aquele filme, né, de todas as pessoas que foram e não voltaram, e como é que vai ser. Então, é bem difícil, bem difícil. Eu acho que isso foi o pior. É aquele medo que a gente tem da morte, que está inerente a todo ser humano, né? Quando a gente está muito perto dela, é aquela coisa de dizer assim, aquela fragilidade que você não tem controle. Você pode ser médico, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser o que você for. Nesse momento aí não tem benefício. É parar e dizer, calma, que seja feita a vontade de Deus, né? É nessa hora que a gente... E que a gente vê, realmente, como você falou no início, o quanto a gente é frágil, né? Como a gente está vendo esse ano tão desafiador e com tantas fragilidades, assim. Pessoas que... É uma doença que ela não tem explicação. Tem jovens morrendo. Tem idosos... A gente vê casos de idosos de 90 e tantos anos saindo do hospital. Eu até tenho um exemplo, Mônica, que eu gosto muito de dar, que é o seguinte, eu tinha uma paciente que ela tinha 92 anos e ela teve Covid, aí passou 1 mês internada, foi para UTI, foi entubada, depois começou a melhorar, saiu do tubo, tiraram o tubo dela, ela estava até traqueostomizada de tanto tempo que ela tinha passado, enfim, ela saiu do hospital com uma plaquinha, venci o Covid, todo mundo... aplaudindo ela. Você acredita? Isso é triste, mas é cômico quase, né?
ela, quando estava do percurso, foi quem me falou, foi o sobrinho dela, que também é meu paciente, do percurso do hospital para casa, teve um acidente de carro e ela morreu. Então, é você dizer, nós não temos esse controle que a gente pensa, a gente não tem, assim, as coisas podem acontecer, né, Chegou a qualquer hora. Mesmo, né? Com qualquer um, quer dizer, ela passou tanto, ela venceu tantos obstáculos e veio uma coisa totalmente inesperada e aconteceu, como pode acontecer, né, da gente estar aqui, amanhã não tá, e a gente precisa estar realmente, assim, é difícil, porque ninguém está preparado, né, ninguém está preparado, por mais que a gente converse sobre isso, ninguém está preparado para uma perda grande, né, de uma pessoa querida, mas é fato, né, é difícil, mas a gente precisa pensar. Teve até uma pergunta aí agora, se você ficou com o Marcelo porque você estava com Covid ou porque você é médico, ou pelos dois motivos? Não. Na verdade foi porque porque eu estava com Covid. Porque como médica eu não poderia estar. Ah, entendeu. Ó, Mari tá dizendo, mãe, conta a história da tua paciente que queria um namorado. Ah, vamos saber a história do paciente com o namorado. Qual é a história? Ah, não! É que ela tinha até um nome, ela tem até um nome pro namorado dela. Ela não enxergava. E quando ela varria a casa, ela tirava o chinelo para ela varrer a casa pisando para saber onde é que ela já tinha limpado e onde é que ainda tinha poeira, para você ter uma ideia, porque ela não via, totalmente cega. E aí, quando eu fiz a cirurgia dela e ela voltou a ver, eu perguntei o que é a primeira coisa que a senhora quer fazer, e ela disse que queria arrumar um namorado. E já tinha o nome, agora eu não lembro qual era o nome do namorado, acho que era Reginaldo. Eu disse, mas tem que ser Reginaldo? Ela disse, tem que ser Reginaldo. Eu digo, pronto. E que profissão linda, né? Você facilita as pessoas a enxergar a vida. E o melhor é que você facilita as pessoas a enxergar a vida e incentiva a ver o lado bom da vida, o lado bom de tudo. Eu acho que essa é a sua grande missão, ver o lado bom da vida. E eu escolhi uma das tuas viagens, que eu acompanho todas, eu já viajo o mundo todo, eu escolhi uma das tuas viagens para comentar, que foi uma que eu achei mais emblemáticas. Adivinha? Faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Como foi essa experiência na faixa de Gaza? Me conta. Então, foi totalmente inusitada. Na verdade, Marcelo, ele é muito mais, apesar de ele não falar, apesar de ele não ter Instagram e tal, ele é muito mais corajoso, é muito mais, assim, desbravador do que eu. E eu vou meio que na onda, né? Mas aí, quando ele disse que ele se candidatou, ele já foi voluntário de várias coisas. Então, ele já foi para Moçambique, em época de guerra, ele já foi para um monte de coisa. E ele é ortopedista. E aí eu falei, aí ele disse, eu vou para a faixa de Gaza. Aí eu, faixa de Gaza? Eu vou também. Aí eu vou nessa onda, sabe? Por exemplo, a gente foi pra Síria. Ele recebeu uma vez um convite de um médico da Síria para operar lá. Aí eu tava do lado e eu vi ele falando, eu não sei, eu tenho que ver minha agenda. Aí, quando ele desligou, eu perguntei, mas é pra onde? Aí ele disse, é pra Síria. Eu digo, ligue agora, a gente vai, sabe? Então, nós fomos pra Síria também. Mas essa da faixa de Gaza foi muito interessante, porque a gente imaginava que a gente ia ter, assim, tava lá operando e tinha bombas, né, caindo, pá, pá, pá. Não tinha isso, não tinha, mas era uma pressão, assim, psicológica muito maior do que bombas, assim, de fato, armas, por incrível que pareça. Então, quando você entra na divisa, né, da separação de Israel com a faixa de Gaza, e que a pessoa, muito hostilmente, ela fala assim, vá agora, ande um corredor, Mônica, que você não tem como, você quase não vê o fim, aquele corredor louco, e ele diz, agora ande em frente, sempre em frente, e não olhe para trás. Então, quando você pensa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Sem falar de todas as orações da minha mãe, não vai, quando mãe pede. Mas, assim, foi uma experiência absurda, foi muito bom. Você operou catarata, né? Catarata. Você tem contato ainda com o pessoal lá? Tenho com os médicos. Você tem notícia de como é que tá essa pandemia lá? Então, faz uns 2 meses a minha última notícia com eles, mas eu perguntei ao médico, né, lá, que é Mahmoud,
E eu perguntei como é que tava, né? Porque eu imaginei, a faixa de Gaza é um pedacinho, uma faixa de 40 quilômetros de extensão, que é o lugar mais povoado, assim, a densidade populacional é a maior do mundo. Então tem pessoas ali, é quase uma em cima da outra, de tanta gente em um espaço tão pequeno, sabe? E eles, assim, têm muitos filhos pela religião e por tudo que eles estão vivendo, eles pensam que ter muitos filhos faz com que eles consigam manter a identidade. Então, assim, conheci pessoas que tinham 20, 30 filhos. E então, eu imaginei, meu Deus, um local que é uma pobreza muito grande, uma quantidade de pessoas muito grande. Bastava um vírusinhos ali que eu achava que ia disseminar a população toda. E aí, quando eu perguntei para ele, ele me disse, Ana, até agora só teve uma morte e 66 infectados. E são coisas que como você vai explicar isso? Vai explicar isso. Que interessante. Eu imaginei que quando você vê as imagens lá, uma coisa assim, um tanto quanto desorganizada, você imagina que todo mundo tá pego, que foi aquela... Não é isso, A gente tem, eu tenho muitos contatos também com africanos, sabe? Então, assim, por exemplo, toda vez que a gente foi, por exemplo, para Tanzânia, para o Quênia, a gente tem muitos amigos, inclusive os guias são amigos, a gente faz questão quando a gente viaja de ter essa troca muito grande com as pessoas nativas, com as pessoas que vivem ali. Então, por exemplo, no Quênia, quando a gente terminou de fazer a programação que a gente tinha feito, eu e a minha família, né, nós fomos para casa do guia. A gente fez questão de ir para casa do guia para conhecer a família dele. Poxa, uma pessoa que ficou tão próximo de nós durante o safari todo, sei lá quantos dias, e a gente foi lá para conhecer. Então, essas pessoas que passam pela vida da gente, a gente sempre procura manter contato. E a gente liga perguntando, e aí, como é que tá? Ah, ninguém pegou ainda, aqui não tá. Ai, gente, como é que pode isso? Essas pessoas não têm condição de prevenção ou de ficar em casa, como muita gente aqui no Brasil também não pode, né? Se dá o luxo, eu vou trabalhar online, vou ficar em casa. Não dá, não é assim para todo mundo, né? Algumas pessoas, ótimo que você possa, mas você não pode dizer que todo mundo tem que ficar, porque algumas pessoas ou vão trabalhar ou vão morrer de fome, né? Aninha, em uma frase, qual a sua percepção sobre a Covid? Eu acho que a Covid é uma doença muito traiçoeira, muito desconhecida. Infelizmente, eu lhe digo como médica, cada dia eu leio muito sobre Covid, né? E principalmente no começo eu tinha, assim, eu passei por uma fase, inclusive, que era bem engraçado, porque minha vida sempre é muito agitada. E eu sempre dizia, gente, eu não sei o que é acordar e dizer assim, bom, hoje eu não tenho o que fazer. Eu não sabia o que era isso. E durante a pandemia, eu acordei várias vezes e disse assim, mas o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, durante o lockdown mesmo, né? E, então, eu sempre digo que a gente precisa, assim, de uma forma, pensar que, primeiro, pode acontecer com qualquer pessoa. Segundo, a gente não pode relaxar nos cuidados. Os cuidados precisam ser tomados. A gente não está numa fase boa, inclusive assim, a perspectiva nos próximos dias ou semanas não é legal. Como eu estava falando, né? No começo eu estava lendo muito sobre isso, estava, sabe, devorando todos os tipos de informação. E hoje eu posso lhe dizer assim, a gente tem uma limitação no entendimento dessa doença muito grande. Então, muita coisa a gente não sabe ainda, é fato, não tem como a gente correr disso. Então, assim, a gente tem, por exemplo, do ponto de vista de drogas, né, de tratamento, eu super ainda defendo que a gente deve fazer alguma coisa antes de entrar na fase hospitalar. Então, existem aqueles médicos que estão lá no hospital e que dão sangue, e esses médicos a gente tira o chapéu, que são os infectologistas, as pessoas que estão lá dentro, no dia a dia, assim, de frente, batalhando contra a Covid lá dentro do hospital, mas é numa fase mais tardia. Antes disso, a gente precisa tomar alguma coisa, a gente precisa tentar alguma coisa. Então, por exemplo, a questão da ivermectina. Eu recomendo que a pessoa que tenha contato tome. Aí a pessoa diz assim, mas você tomou e teve. E aí eu fico naquela dúvida, e será que se eu não tivesse tomado, não teria sido pior? Né? Então,
O fato é, a gente não sabe. A gente não sabe. Eu só lhe digo e repito, assim, se precisasse voltar no tempo, eu tomaria de novo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, da mesma forma que a vacina, por exemplo. Antes de ler, logo no começo eu dizia assim, olha, eu sou uma pessoa saudável, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé que as coisas vão dar bem, vão melhorar, então eu vou ser, se quiser, pode botar que eu vou ser a primeira a testar, né, a vacina. Qualquer uma que fosse. Hoje eu já vejo com um pouco mais de ressalva, porque eu fico pensando assim, existe, tanto que a gente lê é que é difícil falar assim, mas uma corrida, assim, de interesses financeiros tão grande, mas tão grande, que as pessoas, em vez de se juntarem para dizer assim, olha, vamos pegar um pouquinho do teu conhecimento, com um pouquinho do teu e o do teu, junta e vamos fazer alguma coisa. Eu tenho um grande exemplo que é quando ai meu Deus, como é que é o nome dele? Que inventou a polio, né? A poliomielite, a vacina da polio. Sabin, né? Albert Sabin. Quando ele inventou e disseram para ele, nossa, essa é uma grande descoberta, e disse, o senhor pode ficar bilionário com essa descoberta, isso há 100 anos atrás. Ele olhou e disse, não, eu não quero, eu não vou exigir a patente dessa vacina, porque esse é o meu presente para a humanidade. A humanidade. Então, veja que nível, né? Que diferença. Que grandiosidade, né? Que grandiosidade. E hoje a gente está diante de uma corrida, quase que uma corrida espacial, para ver quem é que vai primeiro e tal. Quando você diz assim, será que realmente é confiável? A gente não sabe. E a gente está numa situação em que a gente nem pode escolher, porque a gente não tem opção, né? Então isso é triste, mas ao mesmo tempo eu, no fundo do coração, acredito que a gente vai sair dessa mais rápido do que a gente imagina, sabe? Eu acho que, se Deus quiser, esse ano a gente vai encerrar, assim, como um ano em que a gente teve a oportunidade de aprender ao relacionamento mesmo dentro de casa, a valorizar o que a gente não valorizava, a ver as coisas simples, a entender que a gente pode viver com muito menos do que a gente vivia, né? Quantas vezes você gastava tanto, assim, eu gastava com isso, com aquilo, depois você diz assim, não precisava disso, né? Roupa, por exemplo, né? Tantas coisas que são mais supérfluas, e hoje o que a gente quer é um abraço, hoje o que a gente quer é estar perto, né? É ver, eu digo que eu tenho, Mônica, um saco de abraço. Então, eu digo, a gente tá lá, guardadinho, um saco de abraço. E quando a gente puder, eu vou começar a distribuir esses abraços todos de novo, porque eu tenho fé que a gente vai sair dessa e que a gente vai viver com liberdade, né? Viver bem de novo, como a gente vivia. E às vezes precisa mesmo saculejar para ver que, poxa, a gente era feliz, né? A gente era bem feliz. E com uma visão diferenciada do outro. Porque esse afastamento fez a gente repensar muita coisa. Por exemplo, eu estou em Curitiba, eu sou de Recife, minha família todinha está em Recife. Eu não vou conseguir ir no Natal para ir. Estou com passagem comprada, tudo, mas resolvi adiar. Porque minha mãe é idosa, ela tem 92 anos. Eu achei mais prudente não ir. É muita exposição a minha viagem até aí. Então, assim, a gente passa a ter uma visão diferente do próximo, a gente passa a valorizar alguns momentos, como você disse, um simples abraço, um aperto de mão, um chegar perto, tomar um café, até como você falou também a questão das compras, por exemplo, do supérfluo, a gente passou um período agora no meio do ano que você não saía para canto nenhum, então você viu que você passava sem comprar aquela roupinha que você estava sempre comprando por comprar, apenas por comprar. Então, assim, você passou a valorizar. Até em casa, eu lembro que no início da pandemia, quando a gente não sabia nada do que ia acontecer, foi tudo muito estranho, né? Então, assim, deu aquele ímpeto de querer fazer compras e guardar feira em casa, mas ao mesmo tempo eu passei a aproveitar melhor a comida, coisa que eu até jogava fora, eu reaproveitava, então aquele medo de faltar comida. Então, assim, são sentimentos que a gente passou a entender e a valorizar no nosso dia a dia diante de todo esse isolamento, né? Exato. Olha aí, já tem gente fazendo reserva de abraço. Eu vou fazer uma lista de espera. Sabe que essa semana eu escutei uma música e eu disse, pronto, vai ser o meu melô
depois que sair a vacina, porque tudo isso passar, vai ter aquela música assim, pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha. Olha como eu quero isso, meu Deus, como a gente Eu vou precisa. cantar isso aí para todo mundo. E quando eu for a Recife, já tem gente dizendo que vai para Carneiros, eu vou para Carneiros, eu vou para Bonita, a gente vai para aquela casa de taipa, meter a mão no barro e ficar todo mundo junto e agarrado, né? Isso aí, é isso aí. E assim, a gente precisa, nas pequenas coisas, né? De você dizer assim, eu tenho que fazer minha comida e eu não sei cozinhar, então vamos botar a mão na massa. E você tá com aquela expectativa e quando você queima a carne, todo mundo olha pra você e diz, era o que tinha pra hoje. Gente, não é o que tinha, vamos tentando, não é isso? Mas nisso salva a pátria, nisso salva a pátria. Aninha, estamos chegando ao fim da nossa comida, ó, falou em comida, agora eu errei. Chegando ao fim da nossa conversa, deixa uma mensagem de final de ano bem linda para todo mundo, com muita esperança e muita alegria, que é muito peculiar da sua pessoa. Olha, ai, que coisa boa e que coisa difícil. Eu acho que, assim, a gente precisa ver o Natal esse ano, o Réveillon esse ano, de uma forma diferente do que a gente viveu ao longo de nossa vida toda. É nesse momento que a gente precisa se recriar, se reinventar, tentar dar o nosso melhor, dentro de um núcleo familiar menor, né? Infelizmente, todo mundo sabe que a gente está muito acostumado a Natal pra gente sempre foi aquela época de confraternizar, né? É uma época de juntar amigos, é uma época de, sabe, de estar perto, de abraçar. Às vezes a gente nem gosta muito da pessoa, mas, poxa, que legal que você tá aqui, sabe? Mas dessa vez vai ser um Natal totalmente diferente. É um Natal em que a gente, por amor, a gente precisa se afastar, né? Como você mesma. Por amor, às vezes você tem que realmente pesar se vale a exposição, né? Mas também se reinventar no fato de que você pode dar amor sem estar de fato presente, ou pelo menos próximo. Você pode estar presente, como a gente faz, por exemplo, com a minha avó, que ela 94, 95 anos, a gente pode ficar na porta e olhar para ela, ver o sorriso dela, já vale, né? A internet veio para melhorar muito isso. Então, é uma época da gente pensar, repensar, aprender, tentar tirar o proveito de tudo isso, fazer essa análise interna e também com os nossos próximos, para que eu não tenho dúvida que a gente vai vencer isso. Eu não tenho dúvida que 2021 vai ser melhor, muito melhor. Vai ser aquele ano de você dizer assim, pô, valeu a gente ter sofrido tanto, valeu tu ter passado por tanto, porque as coisas vão melhorar. Eu acho que fé é fundamental. Então, Aninha, muito obrigada por a oportunidade de conversar com você, de sentir tua energia mais de perto, de ouvir tuas histórias, enfim. Muito obrigada pela tua participação. Todo mundo que esteve aqui com a gente, eu tenho certeza que todo mundo saiu mais leve, tem um sorriso. Isso sim é contribuição. Isso sim faz parte desse programa que eu estou tentando levar para todo mundo, que é o Respirando a Nova Era, que é levar o melhor das pessoas, levar contribuição, levar leveza, levar bem-estar, para que a gente tenha dias mais leves, dias mais sorridentes. Enfim, obrigada a todos, a todas, Aninha, obrigada de coração, a todos uma boa noite e até o próximo encontro. Aninha, um beijo, beijo em Mari, beijo em Nando, beijo em Nice e beijo ao pessoal todinho de Bonito, com aquele lugar lindo, aquela cachoeira maravilhosa. Obrigada, um Feliz Natal, viu? Muita saúde! Feliz Natal e que 2021 venha cheio de bênçãos e paz e que a gente olhe para trás e diga, passou. Ufa, passou! Não é isso? Tchau, beijo, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a Mônica a iniciativa desse evento, né, dessa live. Esse convite me honra muito porque é uma oportunidade ímpar da gente conversar um pouco sobre isso, sobre essa pandemia de uma forma leve, trazendo um pouco de coisas boas, de lições, de aprendizados, né? Não é fácil, ninguém tá achando que é uma coisa, estamos bem, mas ao mesmo tempo a gente precisa ver e tentar tirar
algum proveito de tudo isso, né? Alguma lição. Então, se entender melhor, fazer uma análise interna para identificar quantas coisas a gente aprendeu nisso, né? Quanto a gente cresceu espiritualmente nisso e como é importante a gente ter uma saúde mental que possa, assim, realmente fortalecer para a gente passar por isso de uma forma mais rápida. Eu não tenho dúvida que 2021 nós teremos grandes novidades, sabe? Olhar para trás e dizer, vencemos juntos, né? O mundo venceu a Covid. Eu acho que a gente vai mais rápido do que a gente imagina voltar a ter a nossa liberdade. Se Deus quiser, a gente precisa ter fé, acreditar. E agora, no final do ano, com quem você tiver a grande oportunidade de estar do lado, dê um abraço, mas um abraço como se você estivesse abraçando 100 amigos, desejando tudo de melhor que pode acontecer para aquela pessoa, porque só essa energia boa já vai mover o mundo no melhor caminho. Beijo. Aninha, obrigada pela sua participação, obrigada a todos. Foi muito gostoso esse bate-papo e até o nosso próximo encontro.